Pessoal, na aula anterior a gente discutiu a definição, o conceito de aceleração, certo? Nós vimos que a aceleração é uma medida da rapidez com que a velocidade varia. A velocidade ela pode variar no sentido de aumentar ou de diminuir. E quando ela está aumentando ou diminuindo, ela pode aumentar enquanto o objeto anda para frente, ela pode aumentar com o objeto indo de ré, tanto faz. Nós vimos que a aceleração é definida matematicamente como ΔV sobre ΔT. E nós vimos uma função que, a partir da aceleração de um objeto, pode me ajudar a determinar a velocidade do objeto em qualquer instante de tempo que eu quiser. Muito bem. Agora, nós vamos aqui dar um passo adiante. A gente vai discutir a função matemática que me descreve a posição de um objeto com o passar do tempo, caso ele tenha aceleração. Vamos lá. Eu vou começar com um exemplo bastante simples, mas é um exemplo muito acessível para a gente. Portanto, ele vai ser bastante utilizado no nosso curso. A gente vai analisar o espaço percorrido por um objeto que está em queda próximo à superfície da Terra. Próximo como? Próximo para alturas razoáveis. Eu não estou falando um objeto que está a 1.000 ou 2.000 quilômetros de altura a partir da superfície da Terra. Estou pensando na altura de um prédio, 2 prédios, alturas pequenas comparáveis ao tamanho do planeta. Mais para frente a gente discute o porquê que eu estou fazendo essa ponderação. Olha só, é sabido que um objeto próximo à superfície da Terra, se ele for pequeno e maciço o suficiente, de modo que eu possa desconsiderar a influência do ar em seu movimento, ele vai cair com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que está aqui no cantinho. Isso significa que, a cada segundo, a sua velocidade varia em 10 metros por segundo. Se esse objeto é abandonado do alto de um prédio, inicialmente objeto em repouso, significa que a cada segundo que passa, a velocidade dele vai aumentar em 10 metros por segundo. Beleza? Tá. Se eu fizer esse experimento, um objeto parado, que eu abandono, e eu fico cronometrando no meu relógio o tempo que ele cai e o espaço que ele percorre, eu vou obter as seguintes medidas. Olha só, quando esse objeto cair por 1 segundo, ele vai ter deslocado 5 metros. 5. Aí você fala, poxa, peraí, professor, não, deveria ser 10, porque olha só, ele está a 10 metros por segundo, em 1 segundo ele caiu 10 metros. Mas não, ele não está a 10 metros por segundo. Ele começou parado e a velocidade dele foi subindo gradativamente até que, no instante 1 segundo, a velocidade dele chegou em 10. Tá certo? Então não é que ele caiu a 10 metros por segundo. Ele foi aumentando a velocidade. Aumentando 0, 0,1, 0,2, 0,3. Foi aumentando até que, após 1 segundo de queda, a velocidade dele atingiu 10 metros por segundo. Nesse intervalo de tempo que a velocidade dele foi crescendo até atingir 10, ele se deslocou 5 metros. Tá bom. Caso a gente abandone esse objeto e espere que ele caia por 2 segundos, a gente vai medir um deslocamento de 20 metros. Tá? Ou seja, não é o dobro do anterior.
Se eu deixar ele cair por 3 segundos, eu vou observar que esse objeto caiu 45 metros. Não é o triplo do primeiro. E se eu esperar que esse objeto caia por 4 segundos, ele vai se deslocar 80 metros. Aqui dá para a gente perceber que nós não temos relações lineares. Veja, em 1 segundo ele cai 5 metros. Em 2 segundos ele cai 10? Não, ele cai 20. Em 3 segundos ele cai 15, que é o triplo de 3? Não, ele cai 45. Em 4 segundos ele cai 20, que é o quádruplo de 5? Não, ele cai 80. Não se trata de uma relação linear. Por quê? Por que não é linear? Porque ele está ficando cada vez mais rápido. Beleza? Não trata-se mais de um movimento uniforme. É por isso que no nosso início de curso eu desencorajei vocês a resolverem os problemas de movimento uniforme por regra de 3. Para o movimento uniforme, funciona. Para o movimento acelerado, não funciona. Então já é bem importante que vocês estejam hábeis a utilizar as leis físicas que a gente está propondo, tá bom? Porque a regra de 3 ela é uma ferramenta com alcance muito limitado no estudo do movimento. Bom, vamos tomar esses resultados que estão apresentados aqui como dados e vamos investigar como que ocorre essa relação. Se não trata de uma relação linear, como é que é a relação entre esses deslocamentos? Olha só, se você pensar, 20 metros é o quádruplo de 5. 45 metros é 9 vezes maior do que 5. 80 metros é 16 vezes 5. Ou seja, olha só que interessante. Se eu cair pelo dobro do tempo, eu percorro 4 vezes o espaço. Se eu caio pelo triplo do tempo, eu ando 9 vezes o espaço. Se eu caio pelo quádruplo do tempo, o espaço percorrido é 16 vezes o anterior. Trata-se de uma relação quadrática. Perceba, no dobro do tempo, eu percorro 2 ao quadrado do espaço. Pelo triplo do tempo, 3 ao quadrado do espaço. Pelo quádruplo do tempo, 4 ao quadrado do espaço. Ou seja, para um movimento acelerado, onde eu parto do repouso, a gente percebe que o espaço percorrido, o deslocamento aqui, é proporcional ao tempo elevado ao quadrado. Então, a gente escreve assim, ó, o ΔS, esse símbolo aqui é proporcional a, o ΔS é proporcional ao tempo ao quadrado. Proporcional é diferente de igual. Proporcional a significa que, no dobro do tempo, eu percorro 4 vezes o espaço. No triplo do tempo, 9 vezes o espaço. E assim por diante. Mas não significa que, se você pegar o tempo e elevar ao quadrado, isso vai ser igual ao ΔS. Essa relação não vai acontecer. É apenas proporcional a. Beleza? Tá. Se o ΔS é proporcional ao tempo ao quadrado, o ΔS é igual a quanto? Gente, essa relação aqui eu vou apresentar para vocês sem demonstração nesse primeiro momento, mas ao longo do curso a gente vai ver a demonstração adequada para isso. Olha só, o ΔS para um objeto que parte do repouso é igual à aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Tá bom? De novo, parece uma equação que caiu do céu para vocês, mas ao longo do curso a gente vai ver a demonstração
para essa equação, beleza? Por enquanto, apenas tomem isso como uma verdade, tá? A gente já vai ter bastante coisa para discutir em cima disso. Agora, ΔS é S menos S0. Então eu tenho S menos S0 é igual a vezes T ao quadrado sobre 2. Esse menos S0 passa para o outro lado somando, a gente vai ter que S é igual a S0, ou seja, a posição que eu estou é igual à posição que eu estava, mais AT quadrado sobre 2. Essa relação é válida somente para objetos que partiram do repouso, ou seja, que a velocidade inicial é zero. Mas suponha que ao invés de ir ao alto de um prédio e abandonar um objeto, você atira esse objeto em direção ao chão. Ou seja, você imprime nesse objeto uma velocidade inicial. E aí, como é que fica? Olha só, a equação cresce um pouquinho. Ela vai ficar assim, ó, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Tá certo? Percebam só, essa equação aqui que está bem no centro da tela, ela é muito semelhante à equação que a gente viu para o movimento uniforme. A equação do movimento uniforme que eu deixei aqui, em cinza, é S igual a S0 mais VT. Agora, criou-se um adicional aqui de aceleração. Olha só, até essa primeira parte da equação corresponde à velocidade inicial do objeto, que é a velocidade que ele teria eternamente caso ele não acelerasse. Porém, se ele estiver acelerando, além de se deslocar esse VT, ele vai se deslocar um AT quadrado sobre 2 devido à aceleração do objeto. Beleza? Percebam que, caso a gente coloque a aceleração como zero, todo esse termo aqui, A vezes T ao quadrado sobre 2, vai zerar. E a equação do movimento acelerado vai ficar igual à do movimento uniforme. Beleza? Tá. Além disso, eu deixei aqui embaixo, só para a gente relembrar, a equação do movimento da velocidade no movimento uniformemente acelerado. V é igual a V0 mais AT, que é a equação que a gente trabalhou na tarefa de casa passada. Tudo bem? Tá. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo de aplicação disso. Veja, um objeto é abandonado verticalmente sob aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. É um objeto aqui próximo à superfície da Terra. Determine as posições e as velocidades nos instantes 1, 2 e 3 segundos. Gente, antes de sair fazendo a conta, eu vou encontrar as funções matemáticas que descrevem as posições e as velocidades. Bom, a função matemática que descreve a posição do movimento acelerado é essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa é a função padrão para qualquer movimento acelerado no qual a aceleração seja constante, beleza? Eu vou adotar o ponto de partida dele arbitrariamente como zero, que é uma prática que a gente já fazia lá no movimento uniforme. A velocidade inicial eu vou adotar como zero, porque ele foi abandonado. Abandonado significa partir do repouso. É você pegar um objeto, tá? E simplesmente largar. E esse objeto ele vai cair verticalmente. Mas a aceleração, que é 10 vezes t ao quadrado sobre 2. O que eu adotei aqui? Eu adotei o positivo para baixo. Eu poderia ter adotado para cima, mas nesse caso não faria muito sentido. Então imagine que eu tenho um prédio, eu adotei a posição zero lá no alto do prédio e orientei tudo que é positivo para baixo, como se eu tivesse esticado uma fita métrica do topo do prédio até o chão. Tá certo?
Então, retomando, a função ficou com S0 igual a 0, a velocidade inicial igual a 0, porque ele foi abandonado, e a aceleração igual a 10. Resolvendo esse 10 sobre 2 aqui, eu vou ter que o S é igual a 5 vezes t ao quadrado. Todos esses termos aqui são zero. Agora, para a velocidade, aqui fica uma funçãozinha mais simples, uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu tenho que V é igual a V0 mais AT. A velocidade inicial é 0, a aceleração é 10, de modo que a função vai ficar V igual a 10t. Tá, e o que eu coloco no lugar do t? É sempre a pergunta que vocês me fazem. Por enquanto, nada. A gente só encontrou as funções que descrevem o movimento de queda para as posições e para as velocidades. Agora eu vou usar as funções que eu encontrei. Olha só, eu peguei a função espaço, coloquei aqui à esquerda, e a função velocidade, e coloquei aqui à direita. E vou substituir o tempo por 1, fazer a conta, por 2, fazer a conta, por 3 e fazer a conta de novo. Então, olha só. Substituindo, S igual a 5 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, vezes 5 dá 5. Ou seja, no primeiro segundo, ele caiu 5 metros. E ao final do primeiro segundo, qual é a velocidade dele? V igual a 10 vezes 1. Portanto, V é igual a 10. Instante 2. S igual a 5 vezes 2 ao quadrado. Lembrem-se que a potência tem prioridade sobre a multiplicação. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Portanto, ele caiu 20 metros. Em 2 segundos, ele atingiu a velocidade de 20 metros por segundo. No instante 3, 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45. Para a velocidade, V igual a 10 vezes 3, portanto, velocidade 30. Aqui eu fiz um desenho representando isso. Passou 1 segundo, ele chegou aqui. Em 2 segundos, ele chegou aqui. Em 3 segundos, ele chegou aqui embaixo. Quando eu bati essa foto, a velocidade do objeto era 10. Quando eu bati essa foto, a velocidade do objeto, 20. Quando eu bati essa foto, a velocidade do objeto era 30. Ou seja, não se trata de deslocamentos lineares, porque é um movimento que eu vou ficando cada vez mais rápido. Ou seja, em 3 segundos eu percorri 45 metros, que é muito mais do que o triplo de 5. Por quê? Porque o objeto está ficando cada vez mais rápido. Beleza, pessoal? Em breve eu vou postar mais exercícios resolvidos para a gente discutir. Tudo bem? Fiquem com isso. Esse conteúdo vai sedimentar um pouquinho na cabeça de vocês e a gente já volta em breve com próximos exercícios para treinar um pouco mais. É isso, queridos.